E se o nosso coração estivesse o tempo todo enviando mensagens sobre nosso nível de estresse, mas a gente simplesmente não soubesse como decifrar? Pois é, hoje vamos mergulhar numa pesquisa fascinante que, finalmente, parece ter encontrado tradutor para essa linguagem secreta. A chave para essa decodificação, olha só que interessante, não está na força do batimento, mas na sutileza dele. O coração é, na verdade, uma mina de ouro de informações sobre o nosso estado físico e mental. A grande questão sempre foi como a gente consegue ler esses dados em tempo real. É aqui que entra o conceito principal de hoje, a variabilidade da frequência cardíaca, ou simplesmente VFC. Não é sobre qual rápido o coração bate, mas sim sobre o tempo que varia entre uma batida e a outra. É essa variação minúscula que conta a história real do nosso estresse. Ok, para a gente entender de vez o que é a VFC, primeiro a gente precisa dar uma olhada no painel de controle mestre do nosso corpo. A gente está falando do sistema nervoso autônomo. Pensa nele como piloto automático que mantém tudo funcionando nos bastidores. E o mais interessante é que ele tem duas partes principais que vivem, digamos, numa constante queda de braço. A melhor analogia para entender isso é pensar nos pedais de um carro. De um lado, temos o sistema simpático. Ele é o nosso acelerador, aquele que pisa fundo em situações de estresse e prepara o corpo para a ação. Do outro lado, tem o sistema parasimpático. Esse é o freio, o sistema que acalma tudo e ajuda na recuperação. Então, a VFC, no fundo, é o placar dessa disputa. Se a variabilidade está alta, ótimo, sinal de que o corpo está resiliente, sabe alternar bem entre acelerar e frear. Agora, se a variabilidade está baixa, acende um alerta. Geralmente significa que um dos sistemas está dominando, e quase sempre é o acelerador. Beleza. O grande desafio por muito tempo foi como medir essa disputa de um jeito rápido e preciso. Vamos ver como a nova pesquisa resolveu isso. Porque, sabe, medir a VFC tradicionalmente não era nada simples. Exigia um monte de equipamento, análises super complexas. O que essa pesquisa que a gente está vendo hoje fez foi basicamente perguntar: e se a gente conseguisse simplificar isso? E muito. E a solução foi genial. Eles criaram 3 novos índices, tudo automatizado, cada um contando um pedaço da história. O PNSI, que mede a atividade do freio, o SNSI, que monitora o acelerador, e, por fim, o BSTI, que dá uma nota geral para a tensão do sistema. Juntos, eles formam um verdadeiro painel de controle do estresse. E o resultado visual disso é impressionante, de verdade. Em vez daqueles gráficos complicados, agora tem uma pontuação clara, direta. Dá uma olhada, à esquerda, numa atividade normal, tudo equilibrado. Mas à direita, durante um esforço físico, olha como o acelerador dispara e o freio praticamente some. É a resposta ao estresse se tornando visível. Mas o mais legal vem agora. A maior descoberta do estudo não foi só o novo jeito de medir, foi o que essa medição revelou sobre a natureza do estresse em si. A gente tende a pensar que essa relação entre acelerador e freio é linear, né? Como uma gangorra. Um sobe e o outro desce na mesma medida. Mas será que a coisa é tão simples assim? A resposta, para surpresa de muita gente, é não. E aqui está o grande pulo do gato da pesquisa. A relação não é uma linha reta, previsível, é uma curva. Isso muda tudo, porque significa que a interação entre o acelerador e o freio não é constante. Ela se transforma dependendo do nível de estresse. Então, o ponto crucial é este. Não existe uma troca simples de 1 por 1 entre o acelerador e o freio. Em níveis baixos de estresse, a coisa pode até ser equilibrada, mas quando a pressão aperta de verdade, o nosso freio, o sistema parasimpático, pode ser suprimido de forma totalmente desproporcional. A resposta do corpo não é uma troca justa. E a história fica ainda mais complexa. O estudo descobriu que essa curva de resposta é diferente para tipos diferentes de estresse. O corpo reage de um jeito a um treino pesado na academia e de um jeito completamente diferente a uma simulação tática de alto risco, por exemplo. Tudo isso é fascinante, claro, mas a pergunta que não quer calar é: tá, e daí, na prática, onde é que essa descoberta realmente faz a diferença? A força desse estudo está justamente em seus participantes. Não foram só testes de laboratório. Foram analisados dados de policiais em treinamento tático real e até um ciclista de 75 anos se esforçando ao máximo. Isso é ciência aplicada na vida real. Olha só que exemplo poderoso. Isso aqui é a gravação de 24 horas de um policial. Durante o sono, tá tudo calmo, o corpo se recuperando. Mas aí, o treinamento tático começa. A explosão na atividade do sistema simpático, essa área laranja, é nítida. E o índice de estresse, em cinza, dispara para níveis extremos. E aqui está a conexão com o desempenho prático.
Os pesquisadores notaram que, em alguns casos, esses picos absurdos no índice de estresse estavam ligados diretamente a falhas no desempenho tático. Basicamente, o corpo estava tão sobrecarregado que a performance foi comprometida. E é aqui que mora o potencial futuro disso tudo. Pensa só. Se for possível mapear a curva de estresse única de um atleta, um soldado ou até um cirurgião, talvez seja possível prever quando eles estão se aproximando de um ponto de ruptura. E o mais importante, intervir antes que seja tarde demais. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final intrigante. Entender essa linguagem secreta do coração não é apenas sobre medir o estresse, mas sobre a possibilidade, quem sabe, de dominá-lo. Se for possível visualizar a curva de estresse de cada um, será que seria possível aprender a alterá-la, a construir mais resiliência sob pressão? A pesquisa sugere que o caminho para essa resposta está finalmente aberto.